Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, graça e paz da parte do Senhor Jesus, nosso Salvador. Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. Mais uma vez, estamos chegando com a nossa oração da noite, ao final desta segunda-feira, iniciando mais uma semana, com a confiança de que Deus está conosco. E Deus estando conosco, em Cristo seremos mais que vencedores. Hoje, para nossa edificação, para animar a nossa alma, encher o nosso coração de alegria, quero deixar com vocês o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. E que diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus aplique no seu coração as lições desse texto. Eu tenho dito aqui que um dos principais desafios do nosso chamado cristão é realmente depositar nas mãos do Senhor toda a nossa confiança. Confiar totalmente no Senhor, de fato, é o nosso grande desafio. A Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha eterna. Isaías 26, verso 4. E, de fato, tirar das nossas mãos e colocar nas mãos de Deus é um grande desafio. Aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo expressa que o seu grande desejo e esperança era o de não falhar no cumprimento da sua missão. Consequentemente, não ser envergonhado por não ter feito aquilo que Deus requerera dele. Este era o grande desejo do apóstolo Paulo. Ele estava determinado em cumprir a sua missão e com isso exaltar, glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor dele. Por isso, em outras palavras, Paulo estava dizendo: a minha determinação é dar tudo para ele. Paulo estava determinado, decidido, de maneira absoluta, de maneira inteira, entregar tudo ao Senhor. Por isso é que no verso seguinte ele diz aí: porque para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Meus queridos irmãos, está aqui o nosso segundo grande desafio, o desafio essencial do nosso chamado. O primeiro é confiar no Senhor, mas o segundo é entregar tudo a Ele. O salmista, no Salmo 37, verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, renda-se ao Senhor de forma irrestrita, de forma incondicional. Deus está no controle de todas as coisas e o que Ele requer de você e de mim é que entregamos a nossa vida a Ele. O testemunho do apóstolo Paulo, narrado por Lucas no capítulo 27 de Atos, lá no versículo 23, quando eles estavam viajando para Roma e Paulo estava preso, sendo levado preso para Roma por ocasião daquele naufrágio. Paulo, para consolar todos os passageiros e a tripulação, 276 pessoas, ele diz o seguinte no versículo 23: porque esta noite um anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha a consciência do apóstolo Paulo, né? O anjo de Deus, de quem sou, ele tinha consciência que pertencia ao Senhor, que era propriedade do Senhor. Essa é a lição de Pedro. Ele diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz que foi crucificado com Cristo e assim agora ele tinha consciência que não era ele mais quem vivia, mas Cristo é que vivia nele. E a vida que ele trazia no corpo, agora, segundo ele, pela fé, ele a vivia segundo a vontade de Jesus. Portanto, o grande desafio é entregar tudo ao Senhor e confiar nele e fazer a vontade dele, render-se à vontade dele. Lá em Romanos capítulo 14, no verso 8, Paulo diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos,
para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E no versículo 9, ele arremata dizendo o seguinte: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Morreu e ressurgiu para quê? Para ser Senhor da sua vida, Senhor da minha vida. Portanto, o desafio é entregar tudo a Ele. O apóstolo Paulo sabia que desde aquele dia lá em Damasco, quando a luz do Senhor brilhou sobre a vida dele, naquele dia ele nasceu de novo, e naquele dia em diante a vida dele passou a ter sentido. Por isso que ele dizia que a vida que ele vivia era Cristo vivendo nele. Ou seja, por experiência própria, Paulo sabia que a vida sem Cristo não tem sentido nenhum. Portanto, o desafio é entregar-se ao Senhor, render-se ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, a última carta de Paulo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: por isso, estou sofrendo estas coisas. Por isso o quê? No versículo anterior ele diz: porque sou apóstolo, sou profeta, sou mestre, e por causa de servir ao Senhor estou sofrendo, mas não estou preocupado com isso não. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar essa minha convicção, essa minha fé, o ato de ter colocado tudo nas mãos dele, guardar isso até o grande dia. E no final da carta, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele vai dizer que depois de ter completado a sua carreira, combatido o bom combate, ele vai receber no grande dia, das mãos do próprio Senhor, a coroa da justiça. E ele termina dizendo que está guardada não somente para ele, mas para todos nós que também amamos e esperamos a vinda do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite eu quero dizer, o desafio é entregar tudo ao Senhor. Ele quer a sua vida. Ele quer a sua vida. Na realidade, a preocupação de Deus não tem relação direta com seus recursos, com a sua capacidade, com seus talentos, com seu status, nada disso. Ele quer mais do que isso. Ele quer a sua vida. E o nosso desafio é entregar tudo ao Senhor, tudo para Cristo, e receberemos tudo dele. Grande missionário, considerado o pai das missões modernas, William Carey, ele diz o seguinte: faça grandes coisas para o Senhor e espere grandes coisas do Senhor. Então a grande coisa que você pode fazer para o Senhor é entregar-se a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Nesse dia, Deus está no controle. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele. Nosso desafio é entregar a nossa vida ao Senhor, nos render à sua vontade de forma absoluta e irrevogável. Por isso podemos terminar com o versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e que a graça do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa nessa noite. E amanhã, com a renovação das misericórdias do Senhor, possamos viver inteiramente para Ele. Tudo para Ele. Em o nome de Jesus.